Bom, eu vou dar um exemplo aqui de desenvolvimento dirigido por testes. Aqui eu tenho um problema que é o cálculo do mínimo múltiplo comum, também chamado de MMC ou de MMC, como vocês tenham aprendido na escola. Aqui eu tenho 3 casos de teste de entradas, né, de números que eu quero encontrar um múltiplo comum. No caso de 12 e 10 é 60, no caso de 3 e 9 é o maior deles, é o 9, no caso de 14 e 15 é 210. Tem algoritmos matemáticos, né, para calcular o mínimo múltiplo comum. Aqui em programação, a maneira mais simples talvez seria começar de um dos números e ir aumentando até encontrar uma situação em que o resto da divisão desse número candidato pelos 2 números seja 0. Mas antes da gente pensar em solução, né, já que a gente está fazendo de uma maneira diferente, a gente quer fazer desenvolvimento dirigido por testes, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai criar os testes primeiro, para depois fazer o código. Claro que eu tenho que começar de alguma coisa, né, do meu código, né? Vou fazer uma função vazia aqui, só o esqueleto da função, recebe os parâmetros x e y e retorna nada, né? Aí eu faço os meus testes. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Se passar em todos os testes estão passando. Bom, esse é o procedimento inicial, né? Faz os testes e depois roda. Claro que você vai rodar eles aqui, né? Se você rodar esse programa, ele vai falhar em todos os testes, em todos os 3. Aí o que a gente faz? A gente melhora um pouco, né? Então, quando a gente falha no teste, a gente codifica um pouquinho. A gente testa um pouco, codifica um pouco. Vamos lá. Como seria codificar um pouquinho? Vamos fazer passar no primeiro teste. Fiz aqui uma mudança onde minha função agora retorna 60. Ao fazer isso, eu passo nos 3 testes aqui. Não, nos 3 não, né? Só no primeiro. Desculpe. Passo só no primeiro. E aí, bom, eu já melhorei um pouco o meu código, né? Aí alguém vai brincar e dizer comigo, mas que ridículo isso aí, professor. Você resolveu só um e de uma maneira totalmente errada. É exato. Na verdade, aqui, estou apenas dando para vocês um feeling, né? Um sentimento de como seria esse processo. Você tem um conjunto de testes que talvez seja difícil, né, de resolver todo de uma vez, então você pensa nos primeiros, os mais fáceis, que foi o que a gente fez aqui, de certa forma, ao retornar 60. Claro que na vida real, em um problema mais complexo, esse fazer um pouquinho seria tentar resolver um conjunto inicial de testes que seja mais fácil de resolver. Mas, de fato, aqui a gente está passando no primeiro. Mas a gente não quer passar no primeiro, a gente quer passar em todos, né? Então, vamos tentar passar em todos. Então, essa é a nossa ideia, né? De começar com um dos números e ir aumentando até encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu vou melhorar nosso código, né? Vamos começar com um candidato a MMC aqui, que seria o próprio x, e eu vou fazer um loop, while aqui, que vai ficar rodando enquanto eu não achar o múltiplo comum. Vou aumentando de um em um candidato até chegar no MMC. Como é que seria esse loop? Bom, enquanto eu não encontre, né, que o resto da divisão do candidato por x for 0 e que o resto da divisão do candidato por y for 0, ou seja, ele é o mínimo múltiplo comum, enquanto isso não for verdade, vai aumentando o valor de candidato. Fazendo isso aqui, eu tenho forte segurança de que a gente vai conseguir um valor correto quando a gente for retornar o valor final de candidato, quando o loop encerrar. Então, isso faz fazer com que a gente passe nesses testes. Se a gente rodar esses testes aqui no ambiente de desenvolvimento, vai passar nos 3 e vai dar esse print aí, todos os testes estão passando. Mas isso é apenas parte do processo de desenvolvimento dirigido por teste, né? Quando a gente faz TDD, a gente não faz apenas fazer passar em todos os testes. Quando a gente termina, às vezes a gente teve que fazer tanto um raciocínio ainda meio preliminar, né, meio bruto, e aí a gente encontrou uma solução, mas nem sempre aquela solução é a mais elegante, é a mais otimizada. Então, a gente pode passar por um processo de melhoria do código. O código continua correto, porque agora já está correto, mas a gente melhora no sentido de otimizar ele, tornar ele mais eficiente. Por exemplo,
eu posso mudar aqui o nosso código, em vez de começar do candidato sempre de X, eu posso checar qual deles é o maior, porque é melhor começar direto do maior, né? Vejam lá no exemplo de 3 e 9, nem adianta eu começar de 3, porque seria bem melhor eu começar do próprio 9, né? Então eu checo se X for maior que Y, então faço ele ser o candidato. Caso contrário, caso Y seja maior, Y. Isso é uma otimização, né? O resto ficou igual, mas meus testes continuam passando. Rodo de novo, né, para garantir que a minha mudança que eu fiz faz com que o teste continue passando. E aí, posso ainda melhorar mais ainda. Será que tem outra forma de melhorar isso? Bom, talvez tenha, né? Talvez esse if todo aqui pode ser substituído por uma função que Python tem que determina o valor máximo de 2 números. Então, por exemplo, aqui se eu troco todo aquele if por essa linha, eu simplifico o meu código. Ele continua correto, continua passando nos testes, eu rodo de novo os testes. O programa está ok, certo? Isso faz com que a gente, né, encerre, então, essa etapa aí de desenvolvimento, desse exemplo de desenvolvimento dirigido por teste. Mas eu queria mostrar esse exemplo rodando, né? Então, aqui, deixa eu pegar nosso exemplo. Nossos testes estão aqui. Deixa eu fazer aqui. Esse aqui é nossa função e nossos acertos, como está lá nos slides. Vou compartilhar aqui a tab, acho que agora vocês estão vendo, né? Então, está aqui minha função e aqui está meus acertos. Se eu rodo aqui, está passando em todos os testes. Bom, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: de modo geral, a gente não costuma fazer misturado o código de produção, que é o código, né, principal do nosso programa, que é o que vai para o nosso cliente, para o nosso usuário, do código de testes, que é um código que é útil apenas para o desenvolvedor ganhar confiança, ou a equipe de controle de qualidade da empresa, né, que está fazendo software, ganhar confiança de que aquele software tem poucos bugs. Então, na prática, o que a gente faz é o seguinte: a gente deixa a nossa função em um arquivo, nosso código de produção, né, em um arquivo, não apenas uma função, mas poderiam ser várias funções, poderia ser um programa principal com várias funções. E aí, eu deixo em separado o meu código de teste. Então, minhas asserções ficam num arquivo separado. É claro que para eu acessar essas asserções, eu preciso importá-las, né? Então, aqui, se esse código não existir, né, Python vai reclamar de não conhecer essa função MMC. Aqui, se eu adiciono o import, eu vou estar rodando. Então, o que a gente faz, na verdade, num ambiente de desenvolvimento integrado como o PyCharm, Eclipse, o Atom, o Sublime, esses outros aí? A gente cria um projeto Python. Nesse projeto, a gente coloca o código de produção e o código de teste e faz o código de teste importar do arquivo do código de produção, que no caso aqui, importamos do exemplo 3, que é onde está o nosso código de produção. Infelizmente, aqui no nosso programa, eu não posso fazer isso, né? Se eu fizer isso aqui, no Replit, eu preciso colocar o meu código dentro da função main, do arquivo main.py. Mas aqui vocês vão ver, né? Está rodando e os testes estão passando. Esse arquivo aqui tem o conjunto de testes que está usando a função MMC, que está definida no arquivo exemplo 3. E lá no exemplo 3, eu tenho tudo que é importante para fazer esses testes rodarem. Então, é assim que a gente faz, né? Assim que a gente faz desenvolvimento dirigido por testes. A gente faz o código de teste, código de produção e vai fazendo esse código passar e vai melhorando ele até ele ficar otimizado o suficiente, a gente se sentir confortável, né, com a qualidade do código e se sentir confortável também com a segurança de que nossos testes estão passando. Ok? Então é isso sobre desenvolvimento dirigido por testes. Depois eu volto com outros assuntos. Por enquanto, é só.